Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Naquele tempo, os discípulos tinham se esquecido de levar pães. Tinham consigo na barca apenas um pão. Então Jesus os advertiu: prestai atenção e tomai cuidado com o fermento dos fariseus e com o fermento de Herodes. Os discípulos diziam entre si: é porque não temos pão. Mas Jesus percebeu e perguntou-lhes: por que discutis sobre a falta de pão? Ainda não entendeis e nem compreendeis? Vós tendes o coração endurecido? Tendo olhos, vós não vedes, e tendo ouvidos, não ouvis? Não vos lembrais de quando reparti 5 pães para 5.000 pessoas? Quantos cestos vós recolhestes cheios de pedaços? Eles responderam: 12. E Jesus perguntou: e quando reparti 7 pães com 4.000 pessoas, quantos cestos vós recolhestes cheios de pedaços? Eles responderam: 7. Jesus disse: e vós ainda não compreendeis? Palavra da salvação. O mal é a ausência do bem. Santo Agostinho. Um bom dia a todos, nesse dia 17 de fevereiro, terça-feira, finalizando essa nossa primeira etapa do tempo comum, onde amanhã iniciaremos o nosso tempo quaresmal. Hoje Jesus nos chama a atenção para termos cuidado, ou seus discípulos de terem cuidado com os fariseus. Mas Jesus também nos chama a termos cuidado no transcorrer da nossa vida com as pessoas que geralmente estão ao nosso redor e muitas vezes semeiam a maldade. Muitas vezes os deixamos seduzir por eles e não nos deixamos seduzir por Deus. Santo Agostinho já dizia que uma virtude simulada é uma impiedade duplicada. A malícia une-se à falsidade, dizia ele. Assim, muitas vezes se apresentam ao nosso redor aqueles que são os lobos com veste de cordeiro, tentando nos levar à derrocada do próprio ser do homem. Nos leva a arruinar-nos no transcorrer da nossa vida. Estão distantes da presença de Deus, como o próprio Jesus chamava a atenção. Os seus lábios me louvam, mas seu coração está longe de mim. Porque a muitos os lábios louvam, mas o coração, os atos estão totalmente distantes de Deus. É necessário que tenhamos uma vida coerente, fundamentada no Evangelho. A voz que fala no interior de cada um de nós é a voz de Cristo e não a voz do mundo. São João Maria Vianney já exaltava que para nos defendermos do demônio temos que evitar a companhia daquelas pessoas que podem nos induzir ao mal. Quantas e quantas vezes pessoas nos induzem ao mal? Quantas e quantas vezes companhias nos levam para locais inadequados, nos levam a uma vivência inadequada, a nos perdermos de nós mesmos e nos perdermos do próprio Deus e Senhor nosso. Nos levam a um caminho que está totalmente distante de Deus. Um caminho que não nos faz encontrar com Deus, adverso a esse caminho que nos leva a Deus. Nos leva totalmente a perdermos-nos. Papa Francisco já dizia, quando ele referia-se ao mal, como é possível que perdure a prepotência dos homens sobre o homem, que a arrogância do mais forte continue a humilhar o mais fraco, relegando às margens mais esquálidas do nosso mundo? Até quando a maldade humana semeará a violência e o ódio na terra, causando vítimas inocentes? Como pode ser tempo de plenitude quando diante dos nossos olhos multidões de homens, mulheres e crianças fogem de guerra, da fome e da perseguição, dispostos a arriscar a vida para que sejam respeitados os seus direitos fundamentais? Porque muitas vezes na vida aqueles que se colocam como poderosos estão longe de Deus e acabam nos seduzindo pelo poder, acabam nos seduzindo por uma vida tranquila, que nos afasta de um coração simples, humilde, capaz de se voltar inteiramente a Deus. Quantas vezes os nossos grupos sociais nos levam a tudo isso que o Papa nos coloca, né? A maldade, a humilhar os outros, a nos colocar no sentido de superioridade aos outros. Não somos mais do que ninguém, somos iguais, caminhamos iguais, como filhos de Deus, amados de Deus. Nós não podemos deixar-nos ser iludidos pelas promessas que as pessoas vão nos fazendo dentro de um conceito mundano da vida. A verdadeira promessa é a promessa de Deus. A verdadeira graça que nós adquirimos é a graça em Deus. Porque, como dizia São João Maria Vianney, nem todos os que se aproximam do sacramento são santos, mas os santos sairão sempre dentre aqueles que o recebem com frequência.
É ali, no altar de Deus, na presença de Deus, no nosso encontro com Deus, que nós encontramos a santidade. Não as encontraremos diante das coisas do mundo e das pessoas que muitas vezes nos levam ao sentido contrário de Deus. Nós não encontraremos quando o nosso coração livre ouve somente a voz de Deus, a voz do Senhor que fala a cada um de nós. Um bom dia a todos, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.